Hoje eu quero apresentar para vocês a visão que Deus me deu para o novo tempo da Igreja Palavra Viva, agora nesse tempo de quarentena. O tema da mensagem de hoje é o chamado de Abraão. E esta palavra que Deus me deu diz respeito também ao meu próprio chamado e o chamado desta igreja. Tá bom? Vamos começar lendo a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma das coisas mais lindas que me encantam na pessoa do nosso Deus é como Ele é soberano, né? Como Ele é capaz de transformar uma situação aparentemente adversa, um problema, numa grande bênção. Como Deus é capaz de usar de todas as circunstâncias, até das circunstâncias contrárias à sua vontade, para cumprir o seu propósito. Eu quero começar falando sobre aquele tempo que no final de 400 anos, que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Quando parecia que não podia piorar, ficou ainda pior. Porque Faraó decidiu que ele iria matar todos os meninos que nascessem. Talvez com medo da multiplicação dos judeus, com medo que nascesse ali um libertador. E sem saber, na verdade, ele estava ajudando a Deus a cumprir o seu propósito. Porque Moisés, para ser protegido, a mãe dele o colocou no Nilo, ele foi achado pela filha de Faraó e ele foi criado no palácio como príncipe, sendo então preparado para aquele grande chamado que ele teria de ser um libertador. Ele conheceu tudo sobre o Egito, a língua, o povo, os costumes, as artes, né? Toda a ciência dos egípcios, que era muito avançada, muito mais avançada do que os hebreus, e sem saber, Satanás estava treinando o libertador no palácio do Egito. Depois, vocês conhecem a história, ele cometeu um erro, teve que fugir para o Egito, e durante 40 anos ele fica ali também sendo treinado por Deus, até que chegou o momento de se levantar como libertador. Deus sempre usa das circunstâncias, até das difíceis, para cumprir os seus propósitos. Muitos anos passaram, 1500 anos aproximadamente, Jesus está para nascer, e magos que vêm do Oriente, vêm com o objetivo de encontrar o rei que haveria de nascer. Eles seguiram uma estrela, eles conheciam a astronomia, estudavam tudo isto. Só que eles foram até Herodes e perguntaram para Herodes onde que o menino devia nascer. E Herodes, consultando os sacerdotes, falou: em Belém. Só que imediatamente Herodes pensou: eu preciso impedir que este rei permaneça vivo. E ele então manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. José e Maria, sendo avisados pelo Senhor, fogem para o Egito. E a Bíblia diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então vejam que coisa linda, gente. Quando parece que Satanás vai vencer por conta de uma circunstância ruim, Deus se vale daquilo para cumprir as suas profecias. Até isso Deus sabia, e por isso Isaías profetizou. Então, eu estou querendo dizer aqui para vocês, gente, que em todo tempo Deus escreve a história e se vale de todas as circunstâncias, inclusive as adversas. No início da igreja,
primitiva havia um mandado de Jesus para o seu povo, para os seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja ouviu, mas não estava muito afim de sair de Jerusalém. Deus tem os seus planos e os seus métodos. Ele permitiu que viesse uma perseguição. E essa perseguição fez com que os discípulos fossem espalhados pelas nações e foram pregando a palavra, e assim o evangelho se disseminou. Toda essa introdução é só para dizer uma coisa para vocês. Quando Deus quer estabelecer os seus propósitos, Ele vai fazer, a despeito de qual seja a oposição. Mesmo que o inferno se levante, não pode impedir o propósito de Deus. Amém? Isso vale para você, meu querido, vale para você, para a tua família, para a tua casa, para o teu chamado, para o teu ministério. Então eu quero declarar para você que Deus está no controle. E hoje nós estamos vivendo nesse tempo surreal. Eu na minha vida nunca imaginei que pudesse ter alguma coisa que fizesse o mundo inteiro parar, que fizesse o mundo inteiro ficar em lockdown, as pessoas tendo medo de ir para a rua. E quando eu olhei aquele momento, quando eu comecei a perceber o que significaria aquilo, eu falei: meu Deus, e agora? Não demorou uma semana para eu perceber que quem estava por detrás de tudo isso era o próprio Deus. Porque, queridos, eu interpretei um grande comunicador, na verdade é um homem, um empresário que trabalha em Hollywood, trabalha com Universal, com Warner Brothers, com Disney, com grandes estúdios, mas é um homem cristão, trabalha com igrejas também, e ele disse uma coisa: nesses 100 dias de pandemia, a igreja de Jesus produziu 3 vezes mais conteúdo na internet do que toda a mídia secular. Você não pode dar um glória a Deus? Porque Deus faz isso, irmão. Ele usa das circunstâncias adversas a seu favor, amém? E foi isso que Deus fez. Nessa pandemia, Deus abriu os olhos da igreja. Porque agora, mesmo quando começa a flexibilizar e abrir, para que as igrejas possam se encontrar, ninguém vai parar de fazer as suas lives, as suas pregações pela internet. Por quê? Porque Deus abriu os olhos da igreja. Então hoje, eu quero contar para vocês o que Deus falou comigo durante esse período da quarentena. Uma palavra que mudou a minha visão. Eu confesso que eu já estava me preparando para uma aposentadoria daqui a uns 10 anos. Eu sabia que eu tinha que preparar o meu genro para isso. E eu estava pensando, daqui a 10 anos vou estar com 69 anos, ainda vou ter bastante tempo para passear, para pregar numa igreja aqui, outra acolá. Mas na verdade eu estava pensando em slow down, em desacelerar. Mas aí o Espírito Santo me pega um dia, uma madrugada, e Ele abre diante de mim uma revelação tremenda que Ele queria que eu compartilhasse com você. E ao final dessa palavra eu vou chamar quem está comigo nesta nova visão que eu vou compartilhar com vocês a partir da história e do chamado de Abraão. Amém? Quantos estão abertos para ouvir aqui? Bom, gente, o chamado de Abraão começa com uma ordem: sai da tua terra. Sai da tua terra nos fala que isso é um chamado missionário, porque Abraão não foi chamado para pregar na Babilônia, não foi chamado para viver na Babilônia, para se converter e permanecer ali. Deus falou: você vai para outro lugar. Então isso é um chamado missionário. Quando Deus fala: sai da tua parentela e da casa do teu pai, Deus está dizendo para ele: nesse chamado, você vai ter que cortar laços, e você vai ter que abandonar aqueles indivíduos, aquelas circunstâncias que te dão segurança, porque a partir de agora a tua segurança tem que estar em mim. Esse chamado de Abraão
era um chamado internacional, porque ele teria que quebrar as fronteiras das nações, mudar de língua, falar com povos de outras culturas e estabelecer a nação que Deus iria fazer com ele em outros lugares. Vai para a terra que eu hei de te mostrar. Esse era um chamado global, internacional, sem fronteiras. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. O que Deus está fazendo conosco hoje, seja como indivíduos, seja como igreja, seja como famílias, é exatamente isso. Ele está dizendo, sai. E eu confesso que ainda na minha vida, durante muito tempo, eu tivesse o entendimento de que Deus queria que nós alcançássemos todos os recantos da terra. Eu imaginava que aquela palavra de Jesus, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, eu interpretava assim: uns foram chamados para Jerusalém, a nossa própria cidade. Outros foram chamados para Judeia, o nosso estado. Outros foram chamados para Samaria, aqui fala de uma outra nação. E outros foram chamados para os confins da terra. Mas o que Deus me mostrou, neste dia que Ele abriu os meus olhos, quando me acordou 3 da manhã e começou a falar comigo, é que o tempo que nós estamos vivendo, as fronteiras não são mais geográficas. Diga assim, as fronteiras não são mais geográficas. As fronteiras são digitais. E o que Deus me falou é que agora nós podemos cumprir esse mandato ao mesmo tempo. Nós podemos estar em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e até confins da terra, porque é isso que está acontecendo. Quando a gente fala pela internet, nós falamos para o mundo inteiro. Amém, igreja? Então esse é o chamado da igreja, levar a palavra de Jesus para todas as nações. E uma coisa extraordinária aconteceu quando os meus olhos foram abertos. Eu não ouvi de ninguém, eu não li em livro algum, era o Espírito de Deus falando comigo. Vai! Ele começou perguntando para mim: filho, por que eu estou te dando uma influência e um alcance tão extraordinário? Eu disse: Senhor, para pregar a tua palavra. Ele disse: não só para isso, eu estou te chamando para se tornar pastor de muitas vidas que estão distantes, de muitas pessoas que não têm um pastor, que não têm uma igreja. São pessoas que já te amam, já te seguem. Muitos já te chamam de meu pastor na internet. Eu quero que você se responsabilize por elas, que você prepare a tua igreja. Você tem muitos pastores preparados, porque agora eu vou expandir esta visão. Eu vou levar esta igreja para os 4 cantos da terra, porque existem pessoas famintas da minha palavra, sedentas do meu evangelho. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, você pode dizer: eu estou nessa, eu estou junto dessa. Então Deus começou a mostrar que este sair agora não tem que ser necessariamente, alguns de fato vão cruzar as fronteiras que são fronteiras geográficas, mas todos nós podemos cruzar as fronteiras digitais. E o que o Espírito Santo falou comigo, Lamartine pode dizer: o mundo nunca mais será o mesmo. Não tem essa coisa de... Muita gente me pergunta na internet: pastor, quando que você acha que nós vamos voltar ao normal? Nunca mais. Porque existem momentos na história que coisas acontecem que dão uma apressada no propósito de Deus. Por exemplo, esse grande empresário das comunicações que eu interpretei, ele falou o seguinte: quando o cinema foi descoberto, a primeira transmissão do cinema foi em 1895. O mundo ficou assombrado. Como é que as pessoas podiam se movimentar num filme? Mas logo em seguida, em 1901, o rádio começou a ser transmitido também. E muitos pensaram que o cinema ia morrer por causa do rádio. E ele disse: o cinema não morreu e o rádio continuou. Depois veio a televisão, e muitos pensaram que quando a televisão existiu, o rádio
ia deixar de existir, mas ele não deixou de existir, somente foi agregado algo novo para a comunicação no mundo. E ele disse: agora é o tempo da internet. E ainda que estes outros meios não vão desaparecer, a igreja que não entendeu o seu chamado neste novo tempo vai ficar para trás. Ele falou: vocês têm que entender que hoje muitos pastores já têm mais ovelhas na internet do que na sua própria igreja. E queridos, parece que Deus tirou a venda dos meus olhos, porque eu comecei a orar pelas pessoas que estão me vendo e me acompanhando na internet como se fossem minhas ovelhas de verdade. E comecei a abençoá-las. E comecei a querer fazer live todo dia para chamá-las, para conversar comigo, para ter esse contato, para influenciar a vida delas. E isso está acontecendo em todas as nações, irmãos. 15 dias depois de Deus ter falado comigo, eu estava fazendo uma live com um pastor americano, o pastor Ed Silvoso, e ele profetizou: vocês vão ter... Eu nunca tinha falado com ele, tá? Ele veio pregar na igreja aqui uma vez, um dia antes daquela enchente. Saiu da pregação, já tinha que ir para o aeroporto, e eu falei: oi, tudo bem, como vai? Trocamos o telefone, e eu convidei ele para fazer uma live. Ele não sabia nada de mim. E ele, no meio de todo mundo, ele fez uma profecia. Ele falou: a sua igreja vai ter 1 milhão de células no Brasil. Sabe o que é isso, irmãos? A partir daquele momento, eu comecei a ser procurado por pessoas do mundo inteiro. Me tornei o tradutor oficial nas reuniões de Zoom de um grupo que chama GKPN, são pastores de grandes igrejas no Brasil. E todas as pessoas que eu interpretei em Noruega, Suécia, Egito, Finlândia, Filipinas, que mais? Uganda, Nigéria, tem mais gente, eu só não vou lembrar todo mundo, Paquistão. Todas essas pessoas com quem eu falei, todas elas disseram: o mundo está com fome do Evangelho, precisamos usar as mídias sociais, porque este é o tempo que Deus escreveu na história que todas as nações seriam alcançadas. Deus falou comigo: é impossível você chegar em todos os lugares para pregar o Evangelho, mas onde você não pode ir, a sua mensagem pode ir através da internet. Agora, essa mensagem não é minha, é a nossa, é a igreja que tem que se envolver, porque o que vocês têm aqui, existem pastores do outro lado do mundo que não têm 1/10 do conhecimento da média dos crentes aqui da nossa igreja. Então, se prepara, porque esse é o tempo da igreja entender que a hora de pregar o Evangelho através das mídias sociais começou. Isso é o teu chamado e a tua responsabilidade, é o chamado da igreja. Amém, amém? Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor dizer: eu creio? Mas além do chamado, Deus fala com Abraão sobre o destino. Vai para a terra. E aí ele diz: que eu te mostrarei. O destino da igreja não é traçado por nós. É o Senhor quem decide, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem destina, quem estabelece. É o Senhor que mostra, e para Abraão, ele não mostrou de uma vez o que Deus ia fazer. Ele falou: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu sem saber para onde estava indo. E eu fiquei me lembrando que foi exatamente assim que aconteceu na minha vida. Quando Deus me chamou para o ministério, eu fazia parte da Igreja Batista de Perdizes. À época, era uma das igrejas batistas mais influentes de São Paulo. Era a Batista de Perdizes e a Batista do Morumbi. Só que desde o primeiro momento, eu sabia que o meu lugar não seria naquela igreja local. Que Deus tinha para mim um chamado para sair. E como Abraão, eu saí para começar esta igreja, a Igreja Batista Palavra Viva.
Na época, eu imaginava, eu me lembro que uma vez eu tive uma conversa com o Zé Luiz, a igreja era bem pequenininha, eu falei, Zeca, quanto você acha que seria uma igreja ideal para a gente chegar daqui muitos anos? Aí a gente ficou discutindo se seria entre 300 e 400 membros. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu não sabia para onde Deus estava me mandando, não sabia que destino era esse, mas o meu coração queimava por aquele chamado. E eu quero dizer para você, querido, que Deus tem um destino para cada um de nós. E se você foi chamado para esta igreja, e os nossos amados aqui visitantes, se vocês não têm nenhuma igreja, seria uma honra para nós ter vocês conosco. Se vocês têm este chamado, saibam que este chamado é um chamado para as nações, porque Deus está ampliando a visão desta igreja, a visão do destino e do chamado desta igreja. Amém, gente? Glória a Deus. Mas Deus também faz uma promessa. A promessa que Deus faz é de multiplicação. Farei de ti uma grande nação. Deus não deseja que nós permaneçamos pequenos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa igreja aqui não cresceu porque eu sou capaz ou porque os meus pastores são capazes. Cresceu porque eu obedeci e fiz aquilo que Deus mandou. Alguém fora do propósito de Deus semeia e não vê o fruto. Mas quando você está dentro da vontade de Deus, tudo que você faz prospera. Amém ou não? Essa é a promessa de Deus. E Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação. Então, palavra viva, hoje nós estamos aí entre 6 e 7 mil membros. Isso é só o começo. Serão milhões e milhares e milhões em todo o mundo, amém? Só que numa nova realidade. Deus não falou, nós não vamos ter condições de ir a todos os lugares fisicamente. O que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar as pessoas que se converterem e fizerem aliança conosco, ensinarem-nas, todas elas, o Evangelho. Nós vamos disponibilizar tudo aquilo que nós temos, os nossos cursos, as pregações, tudo aquilo, para que o indivíduo que tem um chamado, onde quer que ele esteja, ele possa começar na sua casa, uma célula, um grupo familiar, e isto cresça, e talvez muitos desses grupos familiares se tornarão novas igrejas. Alguns não chegarão a isso, mas serão testemunhas fiéis do Evangelho de Cristo. Deus falou assim, não pode haver uma visão de somente ter comprometimento com aqueles que estão no mesmo local. Você vai preparar as pessoas e pregar o Evangelho, e ensiná-los e discipulá-los e treiná-los e mentoreá-los, porque um dia eles estarão multiplicando no lugar onde eles foram plantados. E este homem fez inclusive uma comparação que eu achei sensacional. Ele disse o seguinte, Martinho Lutero só conseguiu realizar a reforma protestante, em primeiro lugar, pela graça de Deus, mas ele viveu no tempo oportuno, porque havia uma tecnologia que permitiu que a mensagem dele fosse longe. A imprensa havia sido criada por Gutenberg, que imprimiu a Bíblia, mas ele começou a escrever livretos pequenos, não mais em latim, porque naquele tempo toda a comunicação cristã era em latim, imagina, ninguém entendia, era só para o clero. E ele começou a escrever livros pequenos em alemão, para o seu povo. E ele fez uma parceria com o principal pintor da época, que fazia as capas do seu livro. E as capas do livro dele se tornaram obras de arte. E dessa maneira a mensagem se espalhou. E Deus usou da tecnologia e da arte para que a sua mensagem fosse pregada. Gente, a tecnologia de hoje está na palma das nossas mãos. Eu fiz uma live despretensiosa, sexta-feira. Nunca tinha feito no YouTube. Meio-dia. Eu liguei, demorou até um pouquinho para entrar, achei que
estava fazendo alguma coisa errada. Quando eu ia desligar, entrou uma pessoa. E aí começou a entrar 1, 2, 3, 4, de repente tinha milhares de pessoas lá. Em uma hora que eu terminei, a hora que eu desliguei, o YouTube me comunicou. 10.700 pessoas tinham passado naquela hora, ouvindo a palavra. Você está entendendo o que é isso? Aquela palavra subiu imediatamente para o YouTube. Hoje, nós estamos no domingo, de sexta para cá, 2 dias, já está com 60 mil visualizações. E o Espírito tem dito, é assim que todas as nações vão ser evangelizadas. Isto não é uma chamada de pastores só, é tua. Ao invés de você usar o teu canal, o teu Instagram, o teu Facebook para ficar falando bobagem, use para falar de Jesus. Poste um versículo bíblico, faça um vídeo, porque esta palavra vai ser disseminada para o mundo inteiro. Amém, irmãos? Glória a Deus, a promessa é de multiplicação. Mas além disso, Deus promete bênçãos. Deus diz assim, e te abençoarei. A consequência, irmãos, da obediência é a bênção de Deus. Abraão só foi abençoado e recebeu tudo aquilo que Deus deu para ele, porque ele disse sim, porque fé é obediência. Deus tem abençoado muito esse ministério, muito. E eu agradeço a Deus pelo seu senhorio. Antes dessa pandemia começar, o meu canal do YouTube, só o YouTube, eu falava com aproximadamente 2 milhões de pessoas por mês. Durante a pandemia esse número triplicou. Agora está entre 5, 6, às vezes 7 milhões de pessoas por mês. E eu quero dar um testemunho aqui pessoal, gente. Eu me lembro que um dia eu estava nos Estados Unidos de férias, e eu estava no quarto do hotel, eu liguei a televisão, e estava um canal evangélico chamado TBN, eu comecei a assistir, aí a Lília falou, vem para cá que eu vou fazer um café. E ela fez um café, eu deixei a TV ligada, era um apartamentozinho pequeno, mas tinha uma salinha, tinha uma cozinhinha, e o quarto. Eu estou lá tomando um café com ela, eu comecei a ouvir uma palavra pregada, mas tão poderosa, que a hora que eu vi, eu estava chorando com aquela palavra daquele homem ungido que eu não sabia quem era. Quando eu entro no quarto e eu dou uma olhada, era o Billy Graham. Eu já o conhecia, mas nunca tinha ouvido a voz dele. Eu chorei muito, me senti, a hora que ele fez o apelo, eu vi aquela multidão, né, ele estava pregando no estádio, eu tive vontade de fazer um apelo aqui, aceito Jesus, para dizer que meu pai na fé era o Billy Graham. E naquele dia eu me lembro que eu falei, Deus, que coisa maravilhosa, um dia poder pregar para tanta gente assim, 50 mil pessoas. E nesse tempo que o Espírito Santo estava falando comigo, ele falou, filho, o Billy Graham morreu. Foi o último dos grandes evangelistas do século passado. Os evangelistas de agora falarão para muito mais gente do que ele jamais sonhou em falar. E aí eu fiquei impactado, porque é isso que está acontecendo comigo, irmãos. Gente do mundo inteiro. Essa semana eu já fui contatado por gente do mundo inteiro, irmãos. Eu fiz uma outra live com mais de 20 pastores portugueses. Depois, 2 dias depois, a minha cunhada Raquel me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo, olha, existem pastores em Portugal que estão lendo o seu livro sobre Apocalipse, estão apaixonados por ele, já está esgotado em Portugal, e eu quero saber se você pode, pedindo para minha cunhada para falar comigo, se eu poderia finalizar um curso numa escola teológica, na matéria de Apocalipse, que eles estudaram o meu livro. Quinta-feira agora, irmãos, eu vou dar a última aula para aqueles alunos portugueses, e a pastorada ficou sabendo que eu estaria lá, já pediram, vão estar tudo na mesma live lá no Zoom. Ou seja, Deus está ampliando o chamado desta igreja, irmãos. Você não pode dar uma salva de palmas e um grito de júbilo para Jesus? A promessa de Deus é que
o nome de Abraão seria um nome engrandecido. Deus disse: eu te engrandecerei o nome. E olha, gente, eu confesso para você, eu nunca tive vontade de ficar abrindo muitas igrejas. Nós fundamos algumas igrejas, mas eu nunca tive essa ambição. Eu estava tão contente aqui com a igreja, tão contente, já literalmente pensando em me preparar para a aposentadoria. Eu pensava, eu nunca vou parar, vou continuar pregando, vou continuar escrevendo livros, mas daqui 10 anos eu quero passar a igreja para o meu genro, para o Ramon, e pronto. Vai acontecer isso um dia, tá? Mas eu vou continuar pregando pelo mundo, porque Deus falou: você não vai descansar, você vai morrer pregando a palavra de Deus. Mas a promessa de Deus para Abraão: eu te engrandecerei o nome, vai acontecer com o nome dessa igreja também. Porque Deus falou para mim: eu estou ampliando a influência, não só sua, mas dessa igreja sobre todo mundo. Então se preparem, porque Deus está fazendo um rebuliço, vai fazer algo novo na vida dessa igreja. Amém? Em seguida, Deus dá um desafio para Abraão. Ele diz: sê tu uma bênção. Uma coisa é ser abençoado, outra coisa é abençoar. Diga assim: Deus me abençoa para que eu seja uma bênção. Esse é o objetivo da igreja. Então essa visão de querer só para dentro, só para nós, não, o mundo está precisando de Jesus. A Europa é um continente pós-cristão. As nações da Europa que evangelizaram o mundo hoje têm índices de 0,5% de cristãos nascidos de novo. 0,3, 0,4, é esse o índice. As pessoas não falam mais de Deus, mas tem gente com fome lá, gente. Então, quando Deus nos dá o desafio de sermos uma bênção, é para que a gente entenda que tanto temos recebido, para que levemos essa palavra para aqueles que não têm. Amém? E o propósito de Deus, então, revelado para Abraão, é: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Esses dois aspectos aqui não tem a ver com o propósito, mas tem a ver com a garantia de que o propósito de Deus na vida dele se cumpriria. O propósito mesmo é o que vem agora: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando para Abraão: Abraão, porque você obedeceu quando eu te mandei sair, porque faz todo um tempo que você continua abençoando, quando chegar a hora, eu vou fazer com você uma coisa tão extraordinária que todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Agora, esse em ti serão abençoadas, gente, não é a pessoa de Abraão, é o descendente de Abraão. Quem é o descendente de Abraão? Quem é o descendente de Abraão, gente? Jesus. Quem que falou Jesus? Oh, que jovem mais inteligente. Jesus é descendente de Abraão. Deus promete para ele que dele nasceriam reis. E não só nasceram reis, mas nasceu o rei dos reis, Jesus. E todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí Deus falou comigo: filho, note que eu não digo em todas as sinagogas, porque ele é o pai, né, de Isaac, que é o pai de Jacó, que se torna Israel. Então, pai do povo judeu. Ele não fala sinagogas, ele não fala igrejas, ele fala o quê? Famílias da terra. O propósito de Deus é que nós levemos a mensagem dentro das famílias. E você quer ver uma coisa incrível? Com a igreja presencial, tem muitos ateus que não viriam aqui. Tem muitos muçulmanos que jamais pisariam aqui. Mas a gente entra na casa deles.
é um vídeo que eles recebem, é pelo WhatsApp, ou então por uma antena parabólica, até nos países fechados. Deus, Ele começa a fazer a sua obra, a despeito de Satanás colocar as suas barreiras. E querido, quando a palavra de Deus chega, ela transforma. Eu interpretei um pastor egípcio recentemente, e ele me contou histórias extraordinárias. Ele disse que lá entre os muçulmanos, não adianta você chegar para ele e falar da Bíblia, ficar discutindo teologia, porque ele não aceita. Você tem que chegar para o camarada e dizer assim: olha, se você não está crendo, eu vou fazer um desafio com você. Pede para Jesus se revelar a você, que eu vou te dizer se ele não vai revelar. Ele contou que ele tem lá no Egito, né, lá no Cairo, tipo de um acampamento para treinar pessoas que se convertem para serem pastores. Só que o que acontece é que as pessoas que se convertem levam os muçulmanos juntos. E diz que um dia tinha um camarada que foi lá contra a vontade da esposa. A esposa falou: eles vão te converter, hein? Ele falou: que é isso? Eu vou lá para comer de graça. Cuidado, hein? Não vai voltar aqui dizendo que virou crente. E ele foi. Enquanto as pessoas estavam falando, aquele dia era um treinamento sobre oração, ele estava lá zombando. Aí o pastor, que estava liderando, pediu para ele fazer uma oração. E o camarada levantou e começou a orar, mas orar com um poder, com uma unção tremenda. Aí o pastor, quando ele terminou, ele falou: escuta, mas você já é cristão? Ele falou: não. Mas como é que você orou desse jeito? Eu não estava orando. Vocês não viram que ele apareceu aqui? Quem apareceu aqui? Jesus. O camarada se converteu na hora que ele começou a orar, porque Jesus apareceu para ele. Glória a Deus, irmãos. Ele falou: agora eu estou com um problema, que eu vou voltar para casa, e eu vou ter que dizer para minha mulher que eu me converti. Ela disse que era para não vir. Então ele pediu oração para eles. E eles oraram. Passou mais ou menos uma hora. Ele ligou para o amigo que o tinha convidado. E ele pediu para botar o celular no Viva Voz. Enquanto Jesus estava aparecendo para ele aqui, estava aparecendo para a mulher dele lá. E os dois se converteram desse jeito. Então não tem ninguém que possa parar a obra de Deus. Ela vai atravessar as barreiras. E hoje a barreira digital está sendo quebrada, porque o Senhor está chegando ao tempo do fim. É hora da igreja pregar. Talvez sejamos a última geração. E por isso Deus está dando para a igreja esta nova unção. Quantos estão felizes aqui, irmãos? Você está entendendo que tempo que você está vivendo? Você está entendendo a glória de Deus? O que Deus está fazendo? Então essa pandemia veio para que o evangelho seja pregado, para que as pessoas ficassem temendo o futuro e abertas para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vamos contribuir com isso, porque nós vamos entrar nas casas de milhões de pessoas através da internet, e vamos nos comprometer com aqueles que quiserem. Vocês sabiam quantos milhões de pessoas o Brasil tem convertidas que não tem nenhuma igreja? 11 milhões. São chamados de desigrejados. Essas pessoas, nós vamos dar a elas a oportunidade de fazerem parte da nossa igreja. E vamos dar a elas o pastoreio, o discipulado, o ensino, tudo o que nós temos, nós vamos disponibilizar de graça. Basta que elas queiram e se comprometam com o evangelho de Cristo. Amém? Essa é a vontade de Deus, esse é o tempo de Deus. Nós vamos ter inclusive cultos. Hoje presencialmente a gente faz a chamada aclamação, né? Aclamação é que a pessoa está ali, ela quer ser aceita na membresia da igreja, ela faz isso. Nós vamos fazer aclamação pela internet, em todas as nações. Em sexto lugar, eu quero dizer que quando
todas as palavras proféticas de Deus para Abraão estavam para se tornar concretas. Ou seja, a promessa ia deixar de ser promessa e ia ser um fato. Deus muda o patamar de Abraão, mudando o seu nome. E ele diz assim: você não vai chamar mais Abrão, mas você vai chamar Abraão. Vamos abrir lá, ou ler Gênesis 17, 1-8. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Tudo isso Deus já tinha falado. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Daí vem o nome Avraham. Av, pai, Ra, muitos, Am, povos. Deus mudou o nome dele de Abrão, que significava pai exaltado, para Avraham, porque ele seria pai de muitos povos ou de muitas nações. Aí ele diz: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei. Já tinha prometido. Mas agora tu não chamarás mais Abrão, tu te chamarás Abraão. Era o tempo de fecundidade iniciar na vida de Abraão. Através da sua descendência viriam nações, e da sua descendência viriam reis, e da sua descendência viria o rei dos reis, Jesus. Mas pastor, o que isso tem a ver com a nossa igreja? Até aqui, vocês entenderam que agora o escopo, o range, o alcance dessa mensagem, desta igreja, será entre as nações. Mas o que Deus falou para mim é que a revelação dele, do meu chamado e do chamado para esta igreja, foi gradativa, assim como foi na vida de Abraão. O primeiro nome desta igreja foi Igreja Batista Barra Funda. Porque quando nós somos enviados por Perdizes, nós somos enviados para o bairro da Barra Funda. Acontece que a igreja foi crescendo e a gente não tinha ninguém daquele bairro. As pessoas vinham de outros bairros. E Deus falou: você não é para esse lugar. E Ele nos mostrou a Vila Leopoldina. Só que nós não podíamos chamar Igreja Batista Barra Funda em Leopoldina. Então, nós chamamos a igreja e o nome da igreja passou a se chamar Igreja Batista Palavra Viva. Porque a igreja agora ela tinha um âmbito nacional. E Deus falou: filho, agora eu estou levando esta igreja para um outro patamar, internacional. E por conta disso, eu estou mudando o nome desta igreja. E o nome que o Senhor deu para que eu trouxesse para vocês, que será um nome conhecido em todas as nações, um nome em todas as línguas, o mesmo nome, será Yah Church. Yah é o prefixo do nome de Yahweh. Muitos nomes são dados por Deus na Bíblia, mas o nome que Ele disse de si mesmo é Yahweh, o Deus eterno, o Deus da aliança. E por que church? Porque essa é uma palavra que todo mundo conhece, é uma palavra universal. O Yah, como é uma palavra hebraica, ela é falada em todas as línguas da mesma maneira. E Deus não só me disse que este será um sinal do novo patamar, da nova unção, da nova visão, do novo alcance. Ele ainda me deu 4 razões
pelas quais ele está mudando o nome. A primeira razão, portanto, é a razão espiritual. Diga assim: esta igreja está mudando de patamar. E Deus me falou que agora nós estamos chegando no tempo da maturidade como igreja, como ministério. Não é mais para um bairro, não é mais somente para uma nação, é para todas as nações do mundo. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós vamos levar o nome do descendente de Abraão, que abençoará todas as famílias da terra, que é o nome de Jesus. Amém? Você pode dizer glória a Deus? A segunda razão que Deus me deu é uma razão mercadológica. Se você muda de uma nação, por exemplo, se você for para a Itália, eu estou estudando italiano para valer, já estou falando bem, já está dando para pregar. Mas na Itália, a igreja Palavra Viva seria Chiesa Parola Viva. Alguém que estiver na Itália não vai relacionar com a igreja do Brasil. Se alguém estiver num país de língua inglesa, seria Living Church, Living Igreja Palavra Viva. Living Word Church, Baptist Church. Menos ainda, como é que você vai identificar Living Word Baptist Church ou Word of Life Baptist Church, alguma coisa assim? Ninguém vai saber que esta igreja está ligada a esta igreja aqui no Brasil. Se for na França, seria Parole Vive. Se for na Espanha, seria Palavra Viva. Deve ser assim. Não sei se é exatamente isso. Ou seja, em qualquer lugar que fosse, nós teríamos muitos nomes diferentes. E quando você tem um nome como Yah Church, será Yah Church em qualquer lugar do mundo. Então uma pessoa que está na Inglaterra e vai para uma célula Yah Church, ela vai entrar lá no app da igreja e vai linkar diretamente com o Yah Church aqui no Brasil e com o Yah Church em todas as outras nações onde haverá células. E para vocês terem ideia, gente, nós já estamos com células, antes de eu dar o spoiler, nós já estamos com células em muitos países da Europa. Portugal, Inglaterra, Itália, pessoas que já não começaram ainda, mas que já disseram: conte comigo que eu estou junto. Fora o Brasil inteiro, que já está se juntando a nós, sem eu ter apresentado a visão. Então, gente, por uma razão mercadológica, quando eu falo de mercado, eu falo de marketing, eu falo do nome ser palatável. Nós estamos mudando para um nome que seja único em todas as línguas, como Hillsong, por exemplo. A terceira razão que eu quero dar para vocês é: isso é uma tendência. As igrejas no mundo que estão impactando as nações são igrejas que entenderam essa visão. Por exemplo, ali, Igreja da Cidade, do meu amigo Carlito Paes. Essa era a igreja, primeira igreja batista de São José dos Campos. No momento que ele começou a abrir igrejas fora de São José dos Campos, ele não podia mais ser Igreja Batista de São José dos Campos em São Paulo, por exemplo. Então ele decidiu que deveria mudar o nome para um nome que fosse para todos: Igreja da Cidade. Só que nós estamos indo além, nós não queremos só no Brasil, nós queremos o mundo. Olha lá, Snowball. O que significa Snowball? Bola de neve. A igreja Bola de Neve está transicionando para o nome Snowball. E o outro nome lá, Zion Church. O que é Zion no inglês? Sião. É a igreja Monte Sião, que não chama mais Monte Sião, que chama Zion Church. Eu estive pregando lá domingo passado à noite, até por isso eu não estava aqui, e conversando com o Theo, compartilhando um pouco da visão, ele disse: essa é a razão porque nós mudamos o nome da nossa igreja. Agora a nossa visão é do mundo. Então eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: esta igreja vai para as nações, e você vai junto com ela. Amém?
Antigamente, gente, quando você queria fazer um evangelismo, você pedia para as pessoas levarem o panfleto. Ó, distribui lá o panfleto na tua escola, distribui o panfleto lá na tua empresa. Hoje compartilha a mensagem. Manda a mensagem, porque é assim que nós estamos alcançando todas as pessoas, e todas as famílias da terra serão alcançadas, então virá o fim. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. E a última razão é a razão legal. A verdade é que existem centenas de igrejas batistas Palavra Viva, em tudo quanto é lugar. Muita gente me pergunta: aqui em Santa Catarina tem uma igreja Palavra Viva, é sua? Não. Aqui no Nordeste tem uma igreja Palavra Viva, é tua? Não. Esse nome não nos pertence. Como é que nós vamos expandir para o mundo se não temos um nome que é nosso, que é próprio, que é único? Então, quando Deus me deu este nome, eu imediatamente já entrei, registrei o nome no INPI, os domínios nos diversos sites, .net, .com.br já são nossos, e nós estamos prontos para decolar. Quantos aqui querem decolar nesta palavra que vai ser pregada para o mundo inteiro, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas? É óbvio que não é só através da nossa igreja, mas a nossa igreja fará parte deste processo de transformação das famílias. Amém? Hoje nós já estamos colocando nos meus vídeos legendas em inglês, vou colocar também em italiano, francês. Temos um casal, ela é russa, ela já está fazendo, antes de eu falar sobre isso, ela já começou a fazer legendas para as minhas pregações. Eu mandei para a Olga, Heitor. Falei: Olga, vê aí, porque eu não estava confiando muito, né? Olga: meu Deus, quem é essa pessoa? Está perfeita. Eu falei: não, ela é russa. Ela falou: bom. Mas que bom, já está entrando na Rússia também. É tempo de levarmos a palavra até os confins da terra. Amém? Então agora, queridos, eu queria mostrar um vídeo para vocês, porque esse vídeo vai explicar um pouco da marca. Vou mostrar para vocês a marca e o conceito que Deus me deu sobre alcançar todas as nações. Preste atenção que o vídeo está muito lindo e esse vídeo vai impactar a sua vida também. Yahweh, o nome do Deus eterno. Yahweh, todos os tempos verbais de ser. Em Êxodo 3,14, quando o Eu Sou se apresenta para Moisés, a partir daí surgiram na Bíblia palavras com prefixo ou sufixo Yah, que continham o DNA de Yahweh e, portanto, não podem ser relacionadas a ninguém mais além do Deus eterno, pois são palavras que pertencem a Ele. A Palavra Viva é uma igreja fundamentada na Palavra de Deus. A Palavra Viva tem o propósito de alcançar e impactar o mundo, levar salvação e amor. Como igreja, corpo e indivíduos, estamos debaixo de uma mesma unção. Desejamos permanecer no centro da vontade de Deus para cumprir o nosso propósito na terra. Deus está se movendo, nos conduzindo com Ele e nos empoderando para atuarmos em novos patamares. Muitas vezes, para mudanças históricas, Deus entrega uma nova marca, um novo nome. Este é o momento em que a Palavra Viva, com orgulho do que construiu até hoje, se entrega para cumprir o seu novo chamado. A Palavra Viva se torna Yah Church. Yah Church alcança o mundo. Até que o mundo todo ouça, passou de um slogan profético para uma concretização no tempo perfeito do Deus eterno. Um momento na história em que estar junto pode ser a distância, em que a informação e a verdade podem sim chegar nos quatro cantos do globo. A mensagem que carregamos e o amor de Deus podem cruzar fronteiras e alcançar lugares inimagináveis. Cada pedaço do nosso logo representa então um continente: Oceania,
Ásia, América, nossa sede, África e Europa. O nosso desejo é que o amor de Deus alcance todo indivíduo, raça e nação. Uma vez IA Church, pertencemos ao Deus eterno. IA, o DNA de Yahweh em nós. Glória a Deus! Aleluia! Gente, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, porque Deus tem colocado no meu coração vida para compartilhar sobre Jesus. É um novo tempo, igreja, é um novo tempo em que todos nós seremos missionários. Não são só os pastores, todos nós vamos usar a nossa inteligência, o nosso dom, o nosso chamado para pregar para todas as nações e para todos os estados do Brasil. A IA Church, ainda não usaremos esse nome imediatamente, hoje é só uma apresentação para vocês. Esse nome será oficialmente lançado no mês de agosto, no final do mês, no aniversário da igreja, porque nós precisamos de um tempo para que a nossa equipe de comunicação mude todo o aplicativo, todas as coisas, a parte visual, para que a gente possa estar preparado para receber essa multidão que vai caminhar conosco. Mas eu gostaria de saber se existem pessoas aqui que estão dispostas a dizer o sim para Deus, nesse chamado, neste novo chamado. Se você estiver comigo, eu quero pedir que você fique de pé, em nome de Jesus. Amém, igreja? É um novo tempo de alcançar os 4 cantos da nação e também os 4 cantos do planeta. Não é maravilhoso, irmãos? Todas as famílias, deixa eu te dizer uma coisa. Nós, como pastores, queremos muito que as pessoas voltem. Mas uma coisa que este homem, que tem trabalhado há muito tempo, ele trabalha em cima de pesquisas e tudo, né? Ele é da área da mídia, tudo. Ele disse uma coisa: neste novo tempo, os pastores têm que estar preparados, porque o número de pessoas online vai ser infinitamente maior do que as pessoas presenciais. Nós jamais vamos substituir o culto presencial, porque tem uma unção que só acontece no presencial. Mas nós temos que estar pronto para lidar com essa nova realidade de pastoreio, de discipulado, de acompanhamento, de ensino. E todo aquele que se dispuser a fazer isso vai ser um missionário neste novo tempo. Nós já criamos toda a estratégia, as pessoas que quiserem se juntar a nós, como membros mesmo da igreja IA Church, que eu quero deixar claro para vocês que no estatuto continuará sendo uma igreja batista, porque a nossa teologia é batista, a igreja batista é uma igreja da palavra, mas o nome para o mundo não vai usar o nome batista, vai ser IA Church. Mas todas as pessoas que quiserem participar vão ter que preencher um formulário dizendo que são pessoas que vão seguir a palavra de Deus, que querem, seguir a palavra de Deus e que creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática, e vão assumir um compromisso como uma pessoa que se torna membro presencialmente também assume. A relação que nós vamos ter com toda essa multidão não é uma relação vertical. Eu não quero que ninguém tenha que permanecer conosco. Quem quiser seguir adiante, pode seguir à vontade, não terá nenhuma ligação de canga, entendeu? Obviamente, se a pessoa não quiser mais estar conosco, ela vai abrir mão do nome IA Church, porque esse é o nosso nome. Mas não vai ter nada, não vai ter nenhum tipo de obrigação que ela tem que fazer isso ou aquilo, não.
Nós vamos sugerir que eles participem conosco de todas as responsabilidades de um membro da igreja Yah Church, mas assim como a gente não cobra, não vê quem dá dízimo, quem não dá, nós ensinamos. Mas se a pessoa quiser estar conosco sem dar, vai ser problema dela. Não vamos atrás, não vamos ficar patrulhando ninguém. Este é um compromisso que Deus falou comigo: você vai ser um mentor de multidões, e os seus pastores e os seus membros também. Mas será uma relação horizontal completamente livre. As pessoas que quiserem chegar serão abraçadas, e se quiserem seguir adiante, serão abençoadas para que vão também. Amém? Vocês estão felizes com isso, irmãos? Então se preparem, porque é um novo tempo. O tempo do Yah Church é o tempo do fim que está se aproximando. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar essa palavra com a oração pela sua vida. Agradecer os nossos visitantes que vieram hoje pela primeira vez. Já chegaram num dia de mudança, hein? Olha lá. Que honra, que privilégio ter vocês aqui. Levante a mão para o céu. Senhor, nós adoramos o Teu nome. Como é maravilhoso poder viver nesse tempo, Senhor, em que nós temos hoje a capacidade de chegar com a mensagem que Paulo não teve, que Pedro não teve, que os discípulos não tiveram. E o próprio Senhor Jesus nunca saiu ali da região de Israel. E hoje, Senhor, os nossos olhos estão abertos para enxergar que esse é o tempo do fim, da última geração, em que a Tua palavra vai ser pregada em todo o mundo. Senhor, eis-nos aqui. Nós Te agradecemos, Senhor, por termos sido chamados para esse tempo e para essa geração. Usa-nos, Senhor, empodera-nos através do Teu Espírito. Dá-nos estratégia, visão, unção, alegria, paixão, Senhor, porque queremos tocar na vida daqueles que estão com necessidade, daqueles que estão famintos do pão da vida e sedentos da água da vida. E que Yahweh, o Deus da aliança, seja glorificado através dessa igreja. E que todos quantos se juntarem a nós sejam abençoados e se tornem uma bênção neste mundo. Não sabemos quanto tempo, Senhor, teremos de liberdade nas mídias, mas queremos usar do tempo que temos com muita paixão e com muita responsabilidade para a honra e glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.